Bom dia, galera. Meu nome é Milena. Meu grupo é composto por Dante Leonel, Cássio Gabriel, Gabriela Salvador, Sinara Cauana e Danilo Ponte. Nós ficamos responsáveis de explicar as orações coordenadas. As coordenadas são independentes entre si, ou seja, elas têm sentido completo. E a função da conjunção coordenativa, da qual a gente já estudou, é meio que unir essas duas orações e dar um sentido completo ao período todo. Mas as duas orações sozinhas, ou mais de duas orações, têm sentido completo. As orações coordenadas podem ser classificadas em sindéticas e assindéticas. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não têm conjunção, ou seja, não têm classificação. E as orações coordenadas sindéticas são aquelas que têm conjunção e têm classificação. Podem ser classificadas como aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, conforme veremos nossos colegas explicarem ao contexto do vídeo. E vou explicar sobre as orações coordenadas sindéticas aditivas. Vamos para o primeiro exemplo, que é Jorge fala muito e é simpático. A primeira oração seria Jorge fala muito. Tá aqui. É a primeira oração. E a segunda oração é e é simpático. Segunda oração. Os verbos seriam Jorge fala e é. São os dois verbos presentes. E como classificar? Jorge fala muito é uma oração coordenada assindética, pois ela não apresenta nenhuma conjunção. E é simpático, apresenta uma conjunção que é i. E uma conjunção que expressa adição, presente. Essa oração, uma oração coordenada sindética aditiva. A adição coordenada sindética aditiva expressa a adição ou adição de informações e normalmente adiciona fatos, e geralmente adiciona fatos, pensamentos e etc. Aqui. Vamos para o segundo exemplo. As aulas são grandes e são muito bem explicadas. As aulas são grandes é a primeira oração. E são muito bem explicadas é a segunda oração. Vamos para o primeiro, os verbos. São e só. Primeiro vamos classificar. A primeira oração, ela é a oração coordenada assindética, pois não apresenta nenhuma conjunção. E a segunda oração é uma oração coordenada sindética aditiva, pois ela apresenta a conjunção e. Bom dia, eu sou o Cássio e vou falar sobre orações coordenadas assindéticas adversativas, que elas expressam fatos ou conceitos que se opõem. Vamos começar pelo primeiro verbo. Primeiro verbo, gosto, tenho e viajar. E viajar é um verbo no infinitivo. E precisamos separar eles em orações, que podem ser separadas por vírgulas ou separadas assim. E a primeira, aqui é a primeira oração, que é chamada de oração coordenadas assindéticas. A segunda é chamada de assindéticas. E a segunda é coordenadas adversativas. Adversativas, pois elas, a diferença dela ser assindética e essa adversativas, pois essa daqui não tem uma construção diferente dessa, que é porém.
que também pode ser substituído por entretanto, todavia e mais. Mas tem outros mais, mas o segundo exemplo é de que Carla queria passar de ano, todavia ela não era aplicada. O primeiro verbo é queria, o segundo é verbo, era verbo. Sim, e vamos separar aqui, que é separada depois da palavra não, que é oração ordenada assintética. E essa daqui é adversativa também. E essa daqui, a diferença dessa parte dessa oração para essa aqui é que essa expressa uma oposição da eu gosto muito de viajar, e essa daqui, porém, não tem dinheiro. E esse segundo exemplo está aqui. Carla queria passar de ano, todavia ela não era aplicada. Essa daqui, como esta, expressa a oposição, que Carla queria passar de ano, todavia ela não era aplicada. E todavia aqui também a conjunção aqui. E é isso. Olá, bom dia, o meu nome é Danilo e eu vou explicar sobre as orações coordenáveis sintéticas e explicativas. Bom, as coordenações explicativas, elas servem para justificar ou simplesmente mostrar o que está decorrendo na oração anterior a ela. Temos algumas coordenações que são as principais, que é a pois, porém e portanto. Essas são as principais coordenações. Bom, a primeira explicação, o primeiro exemplo é este aqui. Vá embora, pois já não te quero mais aqui. A primeira oração é vá embora, o verbo vá. Na segunda oração, pois já não te quero mais aqui. A coordenação é essa. Pois. A conjunção coordenativa explicativa. Pois. O resto é do verbal. Aqui temos um segundo exemplo. Eu gosto de música porque me acalma. Primeira oração, eu gosto de música. Verbo gostar. Aqui é a segunda oração. Na segunda oração, nós temos a conjunção coordenativa explicativa, que é a porque. Ele está dando sentido ao resto da oração. A explicação me acalma. Para deixar bem claro, a primeira explicação é uma conjunção coordenativa explicativa sindética. E a segunda é a sindética. Tá bom? Oi, bom dia, meu nome é Sinara e eu vou falar sobre orações coordenadas sindéticas conclusivas. São aquelas que expressam conclusão ou consequência referente à frase anterior. As condições coordenativas típicas dessa oração são logo, portanto, pois, por somente. Aqui temos duas frases. Ele se esforçou muito, portanto, passará no concurso. Ele se esforçou muito é a primeira oração. O verbo se esforçou. Portanto, é a conjunção passará no concurso. A segunda oração, o verbo passará. Essas orações são independentes, pois nenhuma... A gente pode falar, ele se esforçou muito, ou pode falar, passará no concurso. Aqui temos a segunda oração. Não tenho dinheiro, por isso não posso pagar. Não tenho dinheiro, oração coordenativa Sintética. Oração coordenada sindética. Por isso, conjunção coordenativa conclusiva, não posso pagar. Oração coordenada sindética conclusiva. É isso, gente. Vamos passar para a próxima pessoa. Oi galera, Dante aqui, e eu irei explicar para vocês sobre as conjunções coordenadas sintéticas alternativas. Morando nesse período, há três orações, que nelas tem três verbos, tem um verbo, venda, doe e estar.
Esses verbos estão juntos com as conjunções alternativas ou as dois primeiras estão sendo usadas ou com a conjunção ou, que significa que o pronome alternativa mostra que está alternando, pois há diferentes possibilidades a oração. Mas aqui, na terceira oração, existe a conjunção pois. Só por falar, ela tem uma diferença, que é a conjunção coordenativa conclusiva. Ou seja, apesar de pode ser um período inteiro, mas geralmente pode ter uma conjunção diferente. O segundo exemplo é o período. Escreva um livro ou publique uma poesia. O verbo é escreva e publique. Aqui, na primeira oração, dá para ver que não temos nenhuma conjunção, então é uma conjunção assinativa. Sintética. Tá. Aqui, na segunda oração, já conseguimos encontrar uma conjunção alternativa e o verbo publique. Vai, começou.